Formado em Teologia e Filosofia, mestre em Teologia com especialização em Missões Urbanas pela Calvin Technological Seminary, fundador do projeto Timóteo, Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas e da Rede Conexão Atos 17, autor de 3 livros, articulista das revistas Cristianismo Hoje e Liderança Hoje, plantador e pastor da comunidade presbiteriana Chácara Primavera em Campinas, São Paulo. Casado com Sônia, com quem tem 3 filhos, Luísa, Levi e Lígia. Com vocês, Ricardo Agreste. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre essa igreja espalhada por todo o Brasil, amém? Como foi dito, eu amanhã cedo estou voltando para casa. Eu estou desde segunda-feira longe de casa. E é sempre bom voltar, mas é sempre bom voltar com histórias para contar. E então, cada encontro, cada pergunta, cada pessoa que se aproxima, para mim é uma experiência sempre muito interessante quando um pastor se aproxima para agradecer por algo que eu não fazia nem ideia que Deus havia me usado para fazer. Porque isso me faz lembrar que a eternidade vai nos trazer muitas surpresas, né? Tem muita gente que a gente olha assim, a visibilidade, a fama, e diz, esse cara vai arrebentar a boca do balão lá na eternidade. A hora que chegar, os galardões não vai sobrar para ninguém, vai tudo para ele, né? E aí eu me lembro assim da analogia que o apóstolo Paulo cria, que é de Deus juntando toda a obra, chamando um anjo e mandando tacar fogo. Taca fogo. O que foi feito com a motivação equivocada vai queimar. Palha. Mas o que foi feito de coração sincero é ouro. E aí eu acho que nesse momento na eternidade nós vamos ter muitas surpresas. Porque talvez nós vamos ter, não sei, líderes conhecidos, famosos, pastores midiáticos, que a hora que o anjo tacar fogo, a gente vai ouvir assim na multidão do céu, era só palha, era só vaidade, era para a sua própria honra e para a sua própria glória. E aí, vai subir lá no palco da eternidade alguns irmãos que vocês nunca ouviram falar. Gente que trabalhou em cidades do interior desse país, que nunca foram conhecidos da internet, nunca foram conferencistas das maiores conferências, mas quando Deus colocar fogo, a gente vai descobrir que era ouro puro. Gente que dedicou a sua vida por amor a Deus e a sua igreja. Vale a pena. Não mensure o seu ministério pela perspectiva humana. A perspectiva humana, ela é completamente disfuncional da perspectiva eterna. Eu poderia falar sobre esse tema a noite toda, porque existe uma frase que me acompanha e marca a minha vida. Deus age de formas extraordinárias através de situações ordinárias.
E eu sempre dou como exemplo Davi. Davi acordou uma manhã e a responsabilidade dele era levar queijo para os irmãos. Que tarefa extraordinária é essa? É uma tarefa altamente ordinária. Ou aquele menino que saiu de casa para ir para a escola e a mãe dele colocou na mochila dele alguns pãezinhos e peixes. Rotina ordinária. A gente nunca sabe quando Deus vai transformar uma situação ordinária em algo aos olhos da história extraordinário. Por isso a gente tem que sempre fazer tudo que nos parece ordinário com excelência. Porque a gente nunca sabe quando uma situação ordinária se transforma em extraordinária. Por exemplo, você não sabe que se uma das crianças da sua igreja um dia vai se tornar presidente da República do país. Então, cuide delas da melhor forma possível. Nós nunca sabemos quando um ato ordinário vai se transformar em um momento extraordinário. E eu queria falar nessa noite com vocês sobre uma situação que começa com um encontro ordinário e vai se transformar numa história extraordinária. Deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui. Se não, vamos ver. Ok, se ligar funciona, obrigado, viu? Legal, vamos ver. Aí, durante a pandemia, no primeiro ano da pandemia, eu fiz uma série de mensagens, acho que são 10 ou 11 mensagens que você pode ver lá na internet, sobre Neemias. Porque eu entendi que a pandemia foi um momento de desconstrução das nossas vidas. As nossas vidas foram desconstruídas. Os nossos valores foram desconstruídos. As nossas igrejas foram desconstruídas. As nossas organizações foram desconstruídas. E quando eu olhava a perspectiva futura, eu dizia, passado esse momento de crise, nós vamos ter que reconstruir. E nada melhor do que falar de reconstrução na Bíblia, observando o que acontece na vida de Neemias. E para mim, a história de Neemias, apesar de estar no Antigo Testamento, é a analogia mais próxima que nós temos sobre o que significa revitalizar uma igreja. Neemias não revitaliza uma igreja, ele vai revitalizar uma cidade, mas é uma analogia que tem seus paralelos e torna muito interessante ser estudado, ser observado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a maioria aqui não me conhece, mas eu sou pastor de igreja local. Eu não sou conferencista, eu sou pastor de igreja local. Eu tenho muita relutância em aceitar convite para sair da minha igreja local. Porque assim, falar para a minha igreja local é fácil. Eu me sinto à vontade, eu me sinto confortável, eu olho para cada pessoa que está sentado na minha comunidade, eu conheço as histórias deles. E quando eu penso numa pregação ou numa série de pregações, a primeira pergunta que eu faço diante de Deus é: o que as pessoas da minha igreja estão vivendo? Qual é o momento de vida delas? Quais são as perguntas que elas estão fazendo? Quais são as indagações que elas têm no coração? E depois eu vou para a palavra. Como a palavra de Deus responde às perguntas que o meu povo está fazendo?
como que a palavra de Deus se revela significativa na crise, no momento em que as pessoas da minha comunidade estão vivendo. E aí, quando eu aceito momentos como esse, eu tenho um grande desafio. Porque, por exemplo, eu não tenho sermão avulso. Eu trabalho com série de pregações há mais de 20 anos. Então é tudo série. Quando eu falei para vocês cedo sobre essa nossa realidade de que nós precisamos exercitar a fé no exílio, esse é o novo paradigma da espiritualidade, fé no exílio. É uma série de pregações que eu preciso pensar como tornar isso curto o suficiente para 50 minutos para aqueles irmãos e irmãs. E a mesma coisa aqui. Então, eu vou tratar só alguns pontos, mas talvez instigando você a estudar mais profundamente, ou talvez visitar lá a série, se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo o que a gente conversou. Mas vamos lá. Eu gosto dessa imagem, e eu uso para inúmeras coisas essa imagem, a imagem de um iceberg. Porque eu gosto de mostrar para as pessoas que, assim, às vezes o que nós estamos vendo na superfície, a ponta do iceberg, é o sucesso. O sucesso é o que as pessoas... porque fulano é um profissional de sucesso. Porque ciclana é uma empresária de sucesso. Porque aquele casal são pais de sucesso. Ou aquele pastor, aquele líder é uma pessoa que a gente pode dizer no bom sentido, bem-sucedida no que faz. No entanto, nós muitas vezes nos esquecemos que no iceberg, o que está imerso e a gente não vê, é imensamente maior do que é o que a gente vê. Às vezes nós olhamos para uma pessoa bem-sucedida na sua caminhada profissional, bem-sucedida na sua caminhada como pastor, como líder na igreja, e nós falamos, eu gostaria de ser como essa pessoa. A pergunta é se você está disposto a pagar o preço que essa pessoa pagou para construir essa caminhada. Por detrás ali do sucesso, ou abaixo do sucesso, existem inúmeras decisões difíceis. Eu me lembro de ouvir aquele velocista, campeão mundial, campeão olímpico, Bolt, o homem mais rápido do mundo. E ele sendo entrevistado e a pessoa perguntando como que era a rotina dele. E quando chegou na dieta, ele disse assim, eu como pizza uma vez por ano. Uma vez por ano. Você já parou para pensar que um atleta que é campeão olímpico, ele tem uma disciplina para com o corpo que implica... tem um rapaz da nossa comunidade que ele participa daquela prova do Ironman. Ele já ganhou alguns títulos aqui no Brasil, participa de campeonato mundial, e eu vejo assim, a privação dele na alimentação. Ele tem um restaurante, então, 4 horas da manhã, ele está na estrada e ele percorre diariamente pelo menos 50 quilômetros. Aí ele vai para o restaurante para preparar tudo e oferecer o almoço para as pessoas. Quando passa o movimento do almoço, depois das 2, 3 horas, ele vai para uma piscina e nada por 2 horas. Aí, se tem jantar no restaurante, ele fica mais um pouco. E antes de ir para casa, ele vai para uma academia e faz mais 2 horas de treino. Isso todo dia, todo dia, todo dia. Eu me lembro de um livro chamado O Poder da Visão, que é escrito por um neurocirurgião cristão,
Eu me esqueci o nome dele agora, mas há alguns anos atrás ele foi, inclusive, concorreu para ser candidato à presidência da República nos Estados Unidos. Tem um filme retratando a vida dele, uma história muito bonita. E nesse livro, num determinado momento, ele diz assim, que nós muitas vezes admiramos o pugilista que, com o ginásio lotado e todas as luzes acesas, nocauteia o seu concorrente e ganha o título mundial. Mas o que nós não vemos são os dias inúmeros em que ele entrou naquele ginásio com as luzes apagadas para treinar, 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 treinar. Há cerca de uns 30 anos atrás, eu estava conversando com um amigo pastor, muito querido, até hoje nós somos bons amigos. E eu lembro que ele soltou uma frase que faz todo sentido hoje eu olhando a vida dele. Ele disse assim para mim há 30 anos atrás: Ricardo, eu descobri que sem disciplina não há progresso. Sem disciplina não há crescimento. Sem disciplina não há desenvolvimento. E eu sou testemunha do que aconteceu na vida desse meu amigo pastor. Do quanto o ministério dele mudou ao longo de 30 anos, de como a influência dele aumentou, de como a pregação dele se tornou cada dia mais significativa e relevante, como o ministério pastoral dele passou a influenciar mais e mais pessoas. Mas eu ouvi dele 30 anos atrás: sem disciplina não há progresso. Se você observar, abaixo do ser bem-sucedido existem decisões, muita dedicação, disciplina, decepções. As decepções fazem parte da caminhada cristã. As decepções integram o ministério pastoral. No primeiro ano de pandemia, por volta do mês de junho, por sinal, os anos de 2021 e 2022, eu diria, certamente foram os piores anos de toda a minha vida e existência. Inúmeras coisas aconteceram paralelamente à pandemia. Mas no meio de 2021, eu tive um problema com alguns dos meus pastores mais jovens. Gente que eu havia convidado para andar mais perto, gente que eu tratava como filho ou como irmão mais novo. E quando veio a pandemia, as relações ficaram loucas, mas eles tomaram decisões que me prejudicaram grandemente e geraram na minha vida assim um caos emocional muito grande. E eu me lembro que numa manhã eu acordei, era por volta das 4h da manhã. Eu fui para o meu escritório e eu estava orando a Deus e disse assim: Deus, como eu gostaria de ser como Jesus. Eu disse: porque se eu fosse como Jesus, as pessoas iam gostar mais de mim. Se eu fosse como Jesus, as pessoas iam me querer bem. Se eu fosse como Jesus, as pessoas não iriam me ferir. E eu comecei a ler o Evangelho de Mateus. E naquela madrugada eu fui lendo o Evangelho de Mateus inteiro e fui percebendo assim: Jesus começa o ministério dele, ele é rejeitado na própria cidade, ele caminha, enquanto ele está falando, os fariseus e escribas estão cochichando nos cantos, falando mal dele, sabotando a autoridade dele. Ao longo da caminhada, pessoas o difamam. No final da sua trajetória, seus melhores amigos o abandonam. Um dos discípulos com quem ele caminhou
o trai, o outro o nega, e ele é pregado na cruz e ferido. E aí, só lembrando, eu estava numa madrugada, eu disse: Deus, como eu gostaria de ser como Jesus. E aí Deus falou comigo: você disse o quê mesmo? E aí eu pude entender como nós, pastores, podemos querer um ministério sem dor. Como diz o falecido padre holandês naturalizado norte-americano Henry Nouwen, num dos livros dele, ele tem um título fantástico: O Curador Ferido. E uma das coisas que ele mostra é que Jesus é o curador ferido. E que nós, pastores, nós que cuidamos de pessoas, nós somos curadores feridos. E quanto mais a gente caminha, a gente entende a dor das pessoas, sabe por quê? Porque nós passamos pelas dores. Inclusive as decepções. Com gente que a gente investiu, gente que a gente se dedicou. Eu sei que não faltam pastores aqui que já viveram uma experiência de ter construído uma relação, se dedicado, investido, estado presente na vida de uma família, de um casal, e de repente essas pessoas vão embora. Como assim vão embora? Vão, às vezes eles saem pela porta dos fundos e nem falam tchau para você. Quando não é pior, eles vão embora e ligam para as pessoas da igreja dizendo assim: eu estou indo embora porque eu não fui cuidado pastoralmente. Você fala: como assim? Agora, dito isso, eu queria ir aqui para o livro de Neemias e mostrar para vocês rapidamente 5 princípios que são importantes para a gente considerar quando a gente pensa na reconstrução, na revitalização de uma comunidade local. O livro de Neemias começa com esses 2 verbos: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ali por volta entre novembro e dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, capital de inverno do rei da Pérsia. Esse ano 20 aponta para o fato de que Neemias ele está escrevendo isso cerca de aproximadamente 1 século depois do retorno do povo de Israel do exílio. Nós falávamos hoje pela manhã do exílio, da fé no exílio. É interessante, pessoas não deixaram o exílio. Neemias é filho do exílio. Neemias é da 4ª geração do exílio. Neemias possivelmente não conhecia Jerusalém. E para mim isso é fantástico pensar que assim, a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, nós não podemos esquecer que ela não depende de nós, ela depende da graça de Deus. E Deus manteve um cara como Neemias, 4ª geração no exílio, ainda em conexão com Deus, longe de Jerusalém. E vocês conhecem a história, esse é o cara que vai ser usado para mudar a história daquela cidade. E o texto continua: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. Tudo começa com uma pergunta, tudo começa com um encontro aos olhos humanos ordinário, como muitos encontros que nós tivemos aqui nesses dias e vamos ter ainda. Cuidado,
Você nunca sabe quando um encontro aparentemente ordinário vai ser visto 20 anos depois como um momento extraordinário de Deus na sua vida. Eu dizia para vocês ontem que quando eu cheguei em 97 em Campinas para dar aula no seminário, em maio de 97 eu estava andando pelo corredor e uma professora me parou e me pediu para estudar a Bíblia na casa dela com um grupo de pessoas. Naquele momento esse era um encontro ordinário. Hoje, olhando para trás, eu digo, esse foi um encontro extraordinário. Tudo mudou por causa desse encontro. E mesmo que eu pensasse anteriormente, por que eu fui parar em Campinas? Eu estudava nos Estados Unidos e eu recebi um telefonema. A minha mãe tinha tido um infarto. E eu, desesperado, voltei para o Brasil. E depois de alguns dias, graças a Deus, minha mãe estava recuperada. E eu trouxe a minha esposa até a cidade de Paulínia, que é uma cidade vizinha ali de Campinas, para visitar os pais. E eu deixei a minha esposa com os meu sogro e minha sogra, e disse para minha esposa, eu vou até o seminário de Campinas, porque um amigo meu está dando aula lá, e eu queria revê-lo. E eu entrei na sala desse amigo, e quando eu estava na sala desse amigo, o diretor do seminário apareceu. E para surpresa dele, eu estava ali, ele falou, o que você está fazendo aqui? Você não está nos Estados Unidos? Eu falei, eu voltei por causa disso. Ele falou, e quando você vai voltar dos Estados Unidos? Eu falei, não, no final desse ano. Ele disse, por que você não vem dar aula aqui no seminário? Eu falei, porque você não me convidou. Como é que eu vou dar aula no seminário se você não me convidar? E foi um encontro ordinário, que mudou o rumo da minha vida. E toda a história que eu vivi, com a plantação de uma igreja, com a multiplicação de igrejas, com o movimento de plantação de igrejas, olha que loucura! Começou no momento que eu não fazia a menor ideia, mas Deus estava agindo extraordinariamente num momento aos meus olhos ordinário. É assim a vida de Neemias, é assim a vida de muitos. E aí, deixa eu falar para você do primeiro elemento que para mim é fundamental nesse processo de restauração, de revitalização, de renovação de uma comunidade. A compaixão. Olha só o que Anani diz para Neemias. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Interessante. Qual foi a resposta de Neemias? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Eu me lembro que eu estava num encontro de pastores, e um amigo de seminário sentou e começou a falar da igreja dele. E ele começou a falar muito mal da igreja dele. E ele começou a reclamar e falar muito mal da liderança da igreja dele. E aquele negócio foi me incomodando ao ponto de que num determinado momento eu parei a conversa e eu disse para ele, você ama a igreja de Cristo? Existe um perigo muito grande da gente se esquecer como pastor do porquê nós fazemos o que fazemos. E para mim, o que faz eu lembrar do porquê eu faço o que eu faço é aquele encontro de Jesus com Pedro pós-ressurreição. Quando Jesus vem a Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro diz, claro, Senhor. O que Jesus responde? Então, cuida das minhas ovelhas. Se eu fosse Pedro, possivelmente eu teria falado,
Ah, Jesus, não tem outro jeito de demonstrar amor para o Senhor. Eu morro numa cruz. Mas não me manda cuidar das suas ovelhas, Jesus. Jesus, o Senhor conhece as suas ovelhas, Jesus? Assim, pede outra coisa, Jesus. Qualquer outra coisa. É interessante. Às vezes a gente acha que Jesus morreu numa cruz meio que enganado, achando que as pessoas pelas quais ele estava morrendo era tudo gente assim mais ou menos boazinha, mas não era. A gente se esquece que o Deus que morre na cruz é o Deus que viu a peregrinação do deserto, é o Deus que viu o povo de Israel constantemente se curvando a outros ídolos, e Deus intervinha. Quando ele virava as costas, o povo o abandonava. A história do profeta Oséias é a história da relação do povo com Deus. Eu às vezes acho impressionante Jesus chamar a igreja de sua noiva. Mas ele diz para Pedro: cuida dela para mim. E por 3 vezes: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E essa conversa faz eu lembrar do porquê eu faço o que eu faço. Não porque a igreja merece, não porque a igreja vai me recompensar, não porque se eu for um bom pastor, a igreja nunca vai me dar um chute na canela, para não falar outro lugar. Eu cuido da igreja porque eu amo Jesus. E o cuidado das ovelhas de Deus, por mais que isso nos incomode, é a nossa expressão de amor a Jesus. Quando o nosso amor por Jesus esfria, o nosso combustível para cuidar da noiva dele esvazia. Esse movimento dos desigrejados, assim, eu conheço muitos dos desigrejados. Alguns eram ovelhas da minha igreja. E eu sei que no fundo, a desconexão deles com a igreja tem a ver com a não compreensão deles de por quem Jesus morreu. Eu digo para algumas pessoas: o seu problema não é que você se decepcionou com a igreja. O seu problema é que você tem uma expectativa que a igreja jamais vai poder corresponder. Porque a igreja tem muito pecado, a igreja tem muita injustiça, a igreja tem muita gente opressora, a igreja... Ei, peraí. Olha para a igreja de Corinto. Porque às vezes eles falam: não, a gente tem que voltar à igreja primitiva. Ok, volta para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é a igreja primitiva. E mesmo se você quiser voltar para aquela de Jerusalém, que te enche os olhos, no capítulo 2, nessa mesma igreja tem Ananias e Safira no capítulo 5. Tem a confusão com as viúvas dos gregos no capítulo 6. Essa é a noiva de Cristo. E Neemias, quando ele escuta falar do momento do povo de Deus, ele chora com paixão, a capacidade de sentir a dor do outro no seu próprio coração. Mas o texto vai continuar, e o tempo está rolando. Da compaixão, para ficar fácil, emerge a oração. Olha só o que acontece.
Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse, aí tem uma oração muito bonita, que você deve ler, que você deve refletir, mas o que eu queria chamar a atenção é da importância. Eu sei, parece óbvio isso, falar para pastores e líderes, nós precisamos orar. Mas a grande questão é que muitas vezes nós somos movidos por determinados impulsos do nosso coração, a gente tem determinados projetos que emergem na nossa mente e a gente já passa a falar que foi Deus quem disse, quando na verdade muitas vezes, muitas das nossas ideias não passam de ruídos da nossa própria alma ou vozes da nossa própria vaidade. A oração, ela tem o poder de depurar a nossa vida. E o que é interessante na história de Neemias é que ele quebra esse paradigma que existe na cabeça de algumas pessoas. Porque esse pastor só pensa em estratégia e ora pouco. O que a gente tem que fazer nessa igreja é orar mais. Aí o outro fala, porque nessa igreja a gente só ora. A gente está precisando de estratégia, planejamento. E Neemias é um cara que ora enquanto planeja, e planeja enquanto ora. Porque o que vai acontecer posteriormente revela que os 4 meses de oração, 4 meses, Neemias não tomou nenhuma decisão precipitada. Neemias, quando ele sentiu o impacto das notícias, ele não fez a mala e na manhã seguinte ele partiu dizendo, Deus me chamou. Porque é interessante, tem gente que tem tanta pressa para obedecer quando ele pensa que Deus chamou. E uma vez eu lembro um jovem que Deus me chamou para ir para a África. Eu falei, meu filho, mas você tem que se preparar. Não tenho tempo a perder, meu filho, você tem que se preparar. Ele falou para mim, pastor, se eu esperar, a vontade vai passar. Eu falei, então não é de Deus. Assim, é bom gastar 4 meses orando antes de você falar que Deus disse para você. Porque eu acho que 4 meses de oração nos convence muitas vezes de que a voz que a gente ouviu não é de Deus, é da nossa vaidade. A voz que a gente ouviu não é de Deus, é rumor da nossa própria alma. No entanto, depois de 4 meses de oração, Neemias tem muito mais claro o que Deus disse para ele. A oração tem o poder de dissipar em nossos corações as vozes de nossa própria alma e os rumores da nossa própria vaidade, deixando clara a vontade e o caminho de Deus para as nossas vidas e ministérios. Nós precisamos orar mais. Eu sei. Nós achamos sempre, não, nós precisamos orar por mais poder. Não, nós precisamos orar por mais amor. O nosso Jesus não nos enviou ao mundo para demonstrar poder. O nosso Jesus nos enviou ao mundo para ser uma comunidade de amor. O nosso Jesus, quando estava morrendo naquela cruz, a última tentativa de Lúcifer é aparecer através de alguém dizendo, se você tem poder, desce daí e se salva. E Jesus respondeu a essa tentação dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E porque Ele nos amou de tal maneira, Ele expirou. O que nós precisamos não é de mais poder, é mais amor. Às vezes nós oramos pedindo o poder de Atos 2, mas o que é derramado sobre a igreja de Atos 2, existe sim manifestações de poder, mas a gente se esquece que a maior manifestação do Espírito em Atos 2 foi a capacidade daqueles judeus convertidos praticarem pela primeira vez na história o ano do jubileu. Eles abriram mão dos seus bens para suprir os necessitados.
Isso é manifestação do Espírito Santo. Quando os nossos ídolos do dinheiro, dos bens materiais, nós somos capazes de abrir mão deles para servir os necessitados. Além da oração, visão. Mas aqui eu queria deixar bem claro que a visão de Neemias, ela é construída nesses 4 meses de oração. Enquanto Neemias ora, Deus vai lapidando. Enquanto Neemias ora, Deus vai formatando. Às vezes nós achamos que a oração é o nosso exercício para tentar pegar o braço de Deus e torcer o braço de Deus até Ele fazer a nossa vontade. Não, a oração é o exercício através do qual Deus carinhosa e amorosamente vai, gradativamente, dizendo: não, filho, é um pouquinho mais para a direita. Não, filho, não é bem assim. Não, filho, olha mais longe. Ele vai formatando a nossa vontade ao querer dele. No mês de Nissan, 4 meses depois, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Aqui eu só vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. É algo que me impressiona na vida de alguns personagens bíblicos que foram profundamente influentes na sua época e no seu meio, é a excelência. José é excelente. Daniel é excelente no que faz. Neemias é excelente no que faz. Eu tenho, como eu disse hoje cedo, só queria repetir, eu tenho na minha comunidade ao longo de 20 anos, batido nessa tecla dizendo: primeiro, nós protestantes temos que resgatar uma visão do trabalho que a cultura brasileira muitas vezes não tem, porque nós fomos colonizados por pessoas que tinham uma cosmovisão na qual o trabalho era visto como um castigo. Nobre não trabalhava, quem trabalhava era escravo, então ninguém queria trabalhar. Agora, a reforma protestante resgata a nossa visão do trabalho. O trabalho não é um castigo, o trabalho é uma forma de eu continuar a criação de Deus. Deus me fez a imagem e semelhança dele, Deus me deu poder criativo, Deus me deu habilidade, e eu, quando exerço a minha função, fazendo uso das minhas habilidades recebidas por Deus, eu estou manifestando a glória de Deus no mundo. E eu digo na minha igreja, todo profissional que recebe premiação por trabalho excelente, numa indústria, numa empresa, numa escola, num banco, seja lá onde for, deveria ser cristão. Porque nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para a glória de Deus. O exercício da nossa profissão é louvor a Deus. Pense nisso. Agora, continuando aqui, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza não pode ser do seu coração. Aí, com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então ele ora, ele vai falar. Mas o que me impressiona aqui em Neemias é que quando o rei diz para ele: o que você quer me pedir? Presta atenção nisso. Ele vai dizer: eu quero te pedir isso. Eu quero ir para Jerusalém, reconstruir os muros.
O rei pergunta: quanto tempo você vai levar? Ele diz: eu já fiz os cálculos, eu consultei no Google a área destruída, eu vi no Google Earth o que eu preciso fazer, eu vou levar tanto tempo. Ok. Rei, eu também fiz outra pesquisa no Google enquanto eu orava, e eu descobri que existem reservas florestais. As reservas florestais mais próximas são a A, B e a C. E eu vou precisar de cartas do Senhor me autorizando a ter madeira daquelas reservas. Eu também sei o nome do chefe de cada reserva, se o senhor quiser anotar aí, eu posso te passar. O que isso nos ensina acerca de lidar com a vida? Será que nós não temos confundido dependência de Deus com preguiça? Em nome da dependência de Deus, nós não planejamos a vida. Em nome da dependência de Deus, nós não pesquisamos o que está acontecendo na nossa cidade. Em nome da dependência de Deus, a gente não procura avaliar quais são as grandes necessidades da igreja, da comunidade ao redor da nossa igreja. Em nome da preguiça, nós não planejamos como a igreja vai atuar. E lembre-se, quando você lê o livro de Neemias, Neemias passou 4 meses orando para nenhum irmão avivado pentecostal falar mal dele. Mas sabe o que ele fez enquanto ele orava? Ele pesquisava e planejava para nenhum irmão presbiteriano falar mal dele. Neemias tinha uma visão clara do que ele queria. Ele tinha uma visão clara do que Deus havia mandado ele fazer. E essa expressão, o que você gostaria de pedir, ela me remete para um encontro no Novo Testamento, num dos evangelhos. Já lembrou qual? Um homem, cego de nascença, clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E daí Jesus manda buscá-lo, e quando ele está diante de Jesus, Jesus faz essa pergunta: o que você quer que eu te faça? É interessante que nos evangelhos, esse relato está no contexto maior desse relato, está a discussão dos discípulos, quem vai ser o maior. Os discípulos enxergavam, mas não sabiam o que pedir, pediam errado. Aquele homem era cego, e ele tinha uma percepção da realidade mais acurada do que os que viam. Ele disse: eu quero ver. Você já parou para pensar se, assim, você tiver uma experiência assim estranha hoje à noite? Você está lá dormindo no quarto, de repente cutucam o seu ombro, você acha que é o seu companheiro de quarto, e é Jesus do seu lado. Jesus fala: não acorda ele não, quero conversar com você. Aí Jesus te chama num canto do quarto, e aí você todo assustado, porque você não está acostumado Jesus te acordar no meio da noite, face a face, né? E Jesus diz assim para você: o que você quer que eu te faça? Pare e pensa comigo. Você saberia o que responder? Eu às vezes, quando eu faço esse exercício, eu digo: eu corro o risco de pedir para Jesus algo tão periférico. Jesus, me dá uma casa. Jesus, um carro novo, quem sabe. O que você quer que Jesus faça na sua vida? O que é aquilo que, se Jesus fizer,
muda completamente toda a realidade da sua existência. Aquele cego sabia. Neemias tinha orado por 4 meses. Ele sabia. Ele sabia. Ele tinha uma visão clara da realidade. Terceira ou quarto ponto, a oposição. Diz o texto que Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. É interessante, por quê? Porque eles exploravam os israelitas. Porque Jerusalém não tendo muros, eles abusavam, eles oprimiam dos israelitas. Agora eu fico pensando, quem é que fica altamente incomodado quando surge alguém que se importa com a igreja, que quer bem à igreja, que sonha em ver uma igreja revitalizada numa cidade? Quem é que fica doido da vida quando um pastor e uma liderança de uma igreja dobram os joelhos e começam a orar dizendo: Senhor, revitaliza essa igreja e que ela faça diferença nessa cidade? Quem é que fica indignado quando uma igreja diz: nós vamos reconstruir os nossos muros, nós vamos reconstruir a nossa história, nós vamos parar de brigar entre nós e nós vamos fazer diferença nessa cidade? Nós queremos nos colocar nas mãos de Deus. Um pouquinho mais para frente aparece: quando, porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E aqui são atitudes clássicas da oposição. Zombar. Você volta dessa assembleia, reúne a sua liderança e diz: irmãos, nós estivemos conversando lá, nós ouvimos algumas coisas e eu estou decidido. Nós precisamos revitalizar essa igreja precisa fazer diferença nessa cidade. Nós vamos começar a fazer mudanças juntos, porque é isso que Deus quer. Vai ter alguém no canto que vai dar uma risadinha. Esse pastor, ele não pode ir para uma conferência que já volta com essas ideias. Ou desprezo. Ou pior, difamação. A pessoa liga para um líder da denominação, dizendo assim: não quero falar mal do pastor aqui não, eu só estou ligando para compartilhar com você, para você estar orando por ele, mas eu acho que ele está com umas ideias meio pentecas. Difamação. É interessante, você não quer ter inimigos? Não se proponha a fazer nenhuma diferença ou mudança. Vai vender sorvete na praia. E todo mundo vai ser. Vende sorvete na praia barato, todo mundo vai ser seu amigo. Todo mundo vai gostar de você. Você quer ser líder? Esteja pronto para ter opositores. Por quê? Liderar é essencialmente influenciar. Influenciar. Uma imagem que eu sempre dou lá para a minha equipe pastoral: líderes são capazes de mudar cenários. Líderes são capazes de mudar cenários. Se você diz para uma pessoa: existe essa situação e eu quero que você vá lá e mude esse cenário, e ele vai lá, faz uma pesquisa de opinião pública, volta e diz assim: o pessoal não quer. Ele não é líder. Porque líderes mudam cenários. E eu não estou falando aqui que líderes empurram goela abaixo do povo o que ele quer. Eu não estou falando que líderes
dizem o que ele quer e o povo obedece. Não, líderes são capazes de perceber o mover de Deus na história e influenciar pessoas na direção do mover de Deus. Líderes de Deus são capazes de ver uma onda surgindo lá atrás, percebendo o que é uma onda de Deus e prepara a sua igreja para pegar aquela onda. Mas a oposição vem porque líderes geram desconforto àqueles que numa comunidade local já tem o seu feudo há muitos anos, já domina algumas pessoas. Aí vem um pastor e diz: nós precisamos ir naquela direção. Ele diz: não, isso vai mudar aqui a configuração do poder na igreja. Ninguém verbaliza isso, mas é isso que acontece. Existe um livro antigo chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, que explica claramente o porquê da resistência a mudanças. Porque quando você desafia a igreja a mudar, no caso, eu vou falar dos presbiterianos, que a gente tem mais dificuldade nessa área, vocês não têm tanta. Assim, você desafia a mudar, você fala: gente, a gente está precisando reformar essa igreja, que tal a gente tirar esse azul horrível da parede? O presbítero levanta e diz assim: senhor pastor, eu quero dizer uma coisa. O meu bisavô colocou tijolo por tijolo nessa parede, e ele com as próprias mãos pintou de azul essa parede. O meu avô, quando foi necessário, retocou essa pintura. O meu pai, no leito de dor, antes do seu último suspiro, disse: meu filho, não deixe ninguém mudar a cor daquela parede. Dê risada da gente, se divirtam às custas dos presbiterianos. Sabe qual que é o grande problema de muitos líderes de igrejas? Eles confundem fidelidade com manter as coisas do jeito que eles encontraram. O que é ser fiel? Manter as coisas do jeito que estavam quando eu cheguei. Não. O cara que recebe um talento faz isso, e ele é infiel. Ele é infiel. Você pode estar sendo profundamente infiel a Cristo, achando que fidelidade é manter as coisas do jeito que eram há 100 anos atrás, fidelidade é manter as coisas do jeito que eram há 50 anos atrás, fidelidade é manter as coisas do jeito que eram há 10 anos atrás. Eu não estou dizendo que nós devemos mudar a essência do que a igreja é. A essência do que a igreja é povo de Deus, redimido por Cristo, ungido pelo Espírito Santo, enviado ao mundo para fazer diferença. Essa é a essência da igreja. Mas a maneira como a igreja cumpre o seu papel na história ao longo dos anos muda. Existe o perigo de nós abraçarmos as formas e pecarmos por abandonarmos a essência. Perceba, a oposição se levanta contra Neemias, e aí vem a parte que o pessoal mais gosta. Finalizando, aí o povo que estava dormindo acorda, né? O pastor está terminando, que bom. A mobilização. Neemias se desloca para Jerusalém, faz uma pesquisa de campo, e aí ele reúne o povo depois de alguns dias que morava na cidade. Olha só o que acontece. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Deixa eu parar e dizer uma coisa muito séria aqui. Esses dois versos, esse verso 17, nele reside, eu diria que
70% a 80% do problema de muitos plantadores de igreja. Mas nele também reside o problema da grande maioria de revitalizadores de igreja. Deixa eu explicar do que eu estou falando. Uma coisa é você ter a visão de Deus do que precisa ser feito. Mas eu vou te contar um segredo. Presta atenção. Enquanto você não tiver a comunidade da visão, não vai acontecer nada. E eu tenho visto plantadores falharem porque eles têm a visão, plantar uma igreja na cidade, mas eles não conseguem construir a comunidade da visão. Há um grupo de pessoas que também sonha com uma nova igreja na cidade. Eu tenho visto pastores frustrados na revitalização, porque eles entendem que eles sabem o que precisa ser feito, no entanto eles não conseguem construir dentro da igreja a comunidade que sonha com ele, enquanto seus líderes não estiverem sonhando os teus sonhos, ou sonhando os sonhos de Deus, melhor dizendo, nada vai acontecer. Por isso a revitalização, ela leva mais tempo do que a gente gostaria. Por quê? Porque você precisa pregar e semear sonhos, você precisa visitar e semear sonhos, você tem que discipular e semear sonhos, você precisa tomar café da manhã com líderes estratégicos e semear sonho no coração deles, você precisa fazer visita para casais estratégicos da igreja e semear sonho no coração deles. E um dia na reunião da igreja, alguém fala assim: pastor, eu tive uma ideia, por que a gente não faz isso? E você pensa, eu sei de onde veio essa ideia. Mas naquele momento você só diz assim: irmã, que ideia fantástica! De onde você tirou isso, querida? Gente, não é boa a ideia? E sabe o que vai acontecer? O resto do povo diz: amém, pastor, excelente ideia. Porque a visão deixou de ser de um homem e passou a ser de uma comunidade. Você não vai conseguir revitalizar uma igreja se você não construir a comunidade da visão. Você não vai conseguir plantar uma igreja se você não tiver uma comunidade da visão. Joga fora essa ideia secular e mundana do homem da visão. Deus derrama sobre a comunidade de Antioquia uma visão. E ali existe uma comunidade de visão. É isso que Deus está nos convidando a fazer, claro, mas você que ensina a palavra, que cuida do povo, você tem que semear a palavra de Deus, os valores de Deus, falar mais sobre o propósito da igreja, são os de fora, a igreja só é igreja quando é para os de fora, nós precisamos alcançar nossos amigos, parentes, é isso que Deus quer, e construa a comunidade da visão. Veja como o povo responde. Neemias diz: vejam. Eu acho interessante isso, porque isso me faz lembrar de que uma vez eu levei um amigo, um pregador muito famoso, para almoçar na casa da minha sogra. Ela faz um torresminho fantástico, ela é mineira. E assim, a minha sogra queria muito conhecer esse pregador. Eu falei: você tem que ir lá comer o torresminho da minha sogra. Aí ele foi. Quando a gente estava sentado na sala e sentindo o cheiro do torresminho, aquele meu amigo bateu o olho na parede. Vocês se lembram daqueles quadros? Eram normalmente 3 quadros e eles se completavam. Eram 3 peças que se completavam. Aquele meu amigo olhou para a parede e falou assim: Ricardo, mas os quadros da lateral não estão invertidos? Eu olhei, falei: ai meu Deus, tá. E como é que eu vou falar isso para minha sogra hoje? Porque está 8 anos assim.
Você já parou para perceber que a gente perde a capacidade de enxergar? E Neemias tem que vir de fora falar: vejam o estado da cidade. Eu morei na periferia de São Paulo e morei por 8 anos lá, fui pastor, daí eu e Sônia saímos de lá, viajamos, voltamos. Depois de 5 anos a gente voltou para a rua que a gente morava e a gente falava assim: meu Deus, que lugar feio! E a gente não enxergava isso, por quê? Porque a gente perde a capacidade de enxergar. A gente perde a capacidade de enxergar. Neemias está dizendo, assim, esse povo que está ouvindo Neemias, deixa eu contar a história deles. Quando eles nasceram, os muros já estavam derrubados. Eles brincaram, quando criança, de pega-pega, de esconde-esconde atrás das ruínas dos muros. Aí eles se tornaram adolescentes, começaram a namorar. Sabe onde eles namoravam? Sentado nas pedras das ruínas. Quando eles entraram na universidade, eles cortavam um caminho por entre as ruínas para ir na universidade da cidade vizinha. Eles não enxergavam mais as ruínas. E Neemias tem que chegar e dizer: vejam, olhe o estado da igreja, olhe o que nós fizemos da igreja de Cristo, olhe o que nós fizemos da noiva de Cristo. Vejam e venham. E a resposta desse povo foi: sim, vamos começar a reconstrução. E eu queria, já passei do tempo, perdão por isso, mas esse verso de Neemias 6,15, é interessante como esse verso é curto e poderoso. O muro ficou pronto no 20º dia de Elu, em 52 dias. Por que ele é curto e poderoso? Porque esses muros estavam derrubados há 150 anos. 150 anos. E precisou Deus levantar um homem tomado pela compaixão, que dobrou os joelhos e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça acerca disso? Teve uma visão clara do que Deus queria. Enfrentou oposição, mas foi e disse para o povo: vejam, venham. E em 52 dias, os muros que estavam derrubados há 150 anos foram reconstruídos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O que a gente tem que fazer é dizer: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Sabe qual que é o problema de você orar assim? Eu queria te lembrar que Neemias orou e ele se tornou resposta da própria oração. Jesus disse para os discípulos: a seara é grande, mas pouco são os trabalhadores. Orem para que Deus mande trabalhadores. Vamos orar. E Jesus convidou os discípulos a fechar os olhos. E quando eles abriram os olhos, Jesus estava com o celular dele, dizendo assim: acabei de receber um WhatsApp do Pai aqui, ele está respondendo a oração de vocês, e ele tem 12 novos trabalhadores. Pedro, João, Tiago, eles se tornaram resposta da própria oração. Se você falar assim: Senhor, muda a história da nossa denominação. Senhor, muda a história das nossas igrejas. Senhor, muda a história do nosso país. Cuidado. Normalmente, em orações assim,
nós nos tornamos resposta da própria oração. Muito cuidado. Eu sou vítima disso. E eu termino, como a gente está no Nordeste, com ok, aqui, ó, esse figuraça, Ariano Suassuna, que diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser realista, esperançoso. E quando eu leio a história de Neemias, eu olho para o povo de Deus e eu sou um realista. O povo de Deus não é fácil, mas esperançoso. Deus costuma surpreender. E Deus usa esse povo como Ele quer. Que seja assim com vocês também. Deus os abençoe tremendamente, queridos.